Bom dia, irmãos. Graça e paz. Estamos aqui novamente, hoje com a última pregação da série aí de pregações sobre o Evangelho de João, tema que a gente está estudando na EBD. E antes de iniciar a pregação de hoje, eu queria... Antes, né? Já aproveitou a deixa, tá bom? Antes disso, já estava programado, foi combinado. Então, antes, a gente vai explicar que agora está acabando a nossa revista, né? Então, semana que vem é a última aula que a gente vai ter da revista do Evangelho de João. E no dia 8 a gente vai iniciar as novas revistas. E como é programado, né, não vão ser livros bíblicos nesse quadrimestre. Serão temas, serão revistas temáticas. Então eu vou passar para os irmãos aqui as 4 salas e os temas que cada uma das salas terão, para que você possa participar na sala que você desejar mais, na sala que você gostar mais do tema. É lógico que as salas possuem algumas características, mas elas não possuem regras de idade, regras etárias, isso não existe. Se você gostar mais de um tema de uma sala, você pode participar. É claro que a classe de homens e de mulheres, para você participar dela, você precisa ser homem e ser mulher, respectivamente. Porém, isso não tem um limite de idade. Se você faz parte hoje da sala de família e no quadrimestre que vem você se interessar pelo tema da classe de mulheres e quiser participar, você pode participar, é livre. Então, a classe de família, nesse próximo quadrimestre, ela vai estudar os fundamentos bíblicos da família, vai ser bem específica sobre o assunto de família. A classe de homens, que é a Mário Melo, ela vai estudar sobre os conflitos da vida. A classe das mulheres, que é a classe Ruth, ela vai estudar sobre as mulheres da Bíblia. Então, cada aula vai ser fundamentada em uma mulher da Bíblia e aquilo que ela tem para nos ensinar. E a classe dos jovens vai estudar sobre construindo relacionamentos, que a gente entende que é importante nesse período pós-pandemia e a gente renovar e construir novos relacionamentos. Então fica o convite para todos, se você ainda não faz parte da EBD, é um momento que é muito importante para a gente como cristão participar. A nossa vida cristã é muito edificada nas aulas, porque ali você tem a oportunidade de tirar dúvidas, você tem a oportunidade de conversar com outros irmãos sobre temas que são importantes para nós, né, para todos. Então, coisa que a gente não tem oportunidade de fazer aqui no culto durante uma pregação. Então, por isso que é muito importante. É um complemento daquilo que a gente ouve aqui e por isso a gente vem dando toda essa importância para a EBD, para a Escola Bíblica Dominical. Então, vamos lá. Vamos orar para a gente começar a nossa pregação? Senhor, mais uma vez te agradeço pela oportunidade de estar aqui e te peço que nesse momento o Senhor esteja falando conosco, Senhor, que o Senhor esteja me usando como instrumento para que a Tua palavra edifique, a Tua palavra transforme e que a gente possa sair daqui principalmente aplicando isso em nossas vidas, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá no finzinho do livro de João, é João capítulo 20, a partir do versículo 19 até o versículo 31. E, aproveitando aí a Jesuscidência, calha com as datas, né? Semana passada a gente celebrou a Páscoa, a gente comemorou a ressurreição de Jesus, e o texto de hoje fala exatamente depois do que aconteceu após a ressurreição de Jesus. Vai falar da aparição de Jesus para os discípulos, depois que ele ressuscitou. E aqui a gente está um culto depois da celebração da Páscoa, então a data calhou certinho aí com o que a gente vai falar. O Evangelho de Lucas também trata desse texto, dessa aparição, com alguns detalhes, algumas coisinhas diferentes, mas como a gente tem abordado o livro de João, a gente vai usar o texto de João mesmo para refletir em cima dele. Então vamos ler o texto, irmãos, do 19 primeiro até o 22 só. Ao cair a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo:
que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus tinha acabado de ressuscitar, era o domingo da ressurreição ainda, e ali, ao entardecer, início da noite, Jesus aparece para os discípulos. E ele já tinha aparecido para algumas pessoas, até quando ele apareceu aqui de fato para os discípulos quando estavam reunidos, ele já tinha aparecido provavelmente para Maria e para as mulheres, ele já tinha aparecido para Pedro e João, sozinhos, e já tinha aparecido também para os discípulos em Emaús, que estavam ao caminho de Emaús. Então, que tanto é que eles voltam, né? E provavelmente eles voltam para contar o que eles tinham visto, igual a gente viu na encenação no culto passado, e provavelmente eles estavam reunidos aqui também, junto com os discípulos nessa ocasião. E os discípulos estavam ali, todos reunidos, com provavelmente mais algumas pessoas que eram do meio que eles conviviam ali, e eles estavam sem entender o que estava acontecendo ainda. Imagina a situação. O líder deles havia morrido, tinha aparecido para algumas pessoas, mas não para todos. Eles ainda não tinham certeza do que estava acontecendo, e eles resolveram se reunir para estar junto, para passar por aquele momento junto. Alguns sofrendo, alguns pelo luto, outros querendo entender o que estava acontecendo, ou todos querendo entender o que estava acontecendo ali. E eles se reuniram e estavam ali. E a expressão que eu quero refletir com vocês hoje é a expressão estando trancadas as portas, ou de portas trancadas, que ela é tão importante para esse texto que João descreve ela duas vezes. Ele descreve ela no versículo 19 e descreve ela também no versículo 26, falando que as portas do local onde eles estavam trancadas. E por quê que as portas estavam trancadas? Qual o motivo que a porta do local que eles estavam trancadas? Eles não viviam em São Paulo ou no Brasil, em que eles tinham muito medo de assalto, em que eles tinham... claro que existiam delitos, existiam problemas, mas não era um costume. Tanto que não era um costume que João faz questão de descrever isso, que era uma coisa que era diferente que tinha acontecido. E a gente vai refletir alguns motivos que eles trancaram as portas de onde eles estavam. E o primeiro desses motivos é bem claro, e talvez seja o mais importante, porque o próprio João fala no versículo 19. E ele vai falar que as portas estavam trancadas porque eles estavam com medo dos judeus. Então, o primeiro motivo que eles trancaram as portas é que eles estavam com medo. O líder deles havia acabado de ser morto, havia acabado de ser crucificado no meio de 2 bandidos. O que aconteceria com aqueles que eram seus fiéis seguidores? Provavelmente a mesma coisa. Eles estavam com medo de virem até eles, trancarem, para prenderem e provavelmente matarem eles também. Então, a primeira reação dos discípulos é se trancar. Uma falsa sensação de segurança. Porque uma porta trancada, na verdade, não ia impedir que um exército romano viesse e prendesse e matassem eles se essa fosse a vontade do exército. Mas eles trancaram a porta, porque eles estavam com medo, e principalmente medo dos judeus, do próprio povo. Por quê? Porque foi os judeus que entregaram Jesus para a morte. Foram os judeus que entregaram Jesus para ser crucificado. Então eles estavam com medo, e eles resolveram trancar. E quando a gente traz isso para a nossa vida, é natural, quando a gente sente medo de alguma coisa, a gente se trancar, a gente se fechar. E aí a gente pode pensar no medo físico, igual a gente acabou de viver aí, e estamos saindo ainda, né? Não acabamos de sair totalmente de um período em que a gente viveu trancado. 2 anos em que vivemos trancados, com medo de um vírus. E a gente não podia sair de casa. A gente estava lá, trancado, não podia sair para nada, só para ir em coisas emergenciais, em mercado, em médico, em farmácia. E a gente estava trancado com medo que o vírus pegasse a gente. Então a gente se trancou. A gente vive trancado com medo de bandido.
A gente vive trancado com medo de assalto, para aqueles que moram em casa, principalmente. A gente tem prédios aí que têm sistemas de segurança altíssimos, porque tem medo de ser invadido. Mas além do medo físico que faz a gente se trancar, a gente também se tranca e se fecha emocionalmente muitas vezes. Quando a gente se depara com medos que nos afligem, a nossa reação é se fechar. A nossa reação é se trancar individualmente. A gente se fecha e abre mão de relacionamentos. A gente se fecha e abre mão de relacionamentos com pessoas e muitas vezes a gente abre mão de relacionamentos com Deus por causa dos nossos medos pessoais. E aí a gente pode citar e pensar em diversas consequências de saúde que esses medos emocionais trazem para as nossas vidas. A gente vai ter aí crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Tudo isso são reações que a gente, eu, você, temos quando somos confrontados com coisas que nos afligem. Que a gente tem medo. E aí afeta o nosso emocional, afeta e transforma no físico. E a gente sente isso fisicamente. E aí isso nos afeta demais, afeta o nosso dia a dia, afeta os nossos relacionamentos, afeta a nossa família, afeta o nosso emprego, afeta tudo aquilo que a gente vive. E é sobre isso que eu queria que a gente pensasse. Assim como os discípulos estavam trancados, será que você está trancado de alguma forma? Será que o seu medo físico ou o seu medo emocional, sentimental, tem prejudicado você nesse momento? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas pode ser que um dia venha a prejudicar você. E aí a gente vê a ação de Jesus. Jesus tinha ressuscitado. Jesus não precisava vir e aparecer para os discípulos. Jesus já havia vencido a morte. Ele já podia ter ido para o céu. Mas não, Jesus faz questão de aparecer para os discípulos. Jesus faz questão de vir ao encontro dos discípulos porque ele sabia como os discípulos estavam. Ele sabia que os discípulos estavam com medo. Eles sabiam que os discípulos precisavam de encorajamento para poder viver. Jesus sabia que os discípulos precisavam do encontro com ele para destrancar as portas do recinto que eles estavam fisicamente e também da vida emocional, da vida espiritual deles. E Jesus vem. Jesus atravessa as paredes para se encontrar com os discípulos. E é literalmente isso que acontece. O texto de Lucas vai falar que os discípulos se assustam com Jesus, porque eles acham que eles estão vendo um espírito. Ou seja, Jesus, ele não bateu na porta e entrou, Jesus atravessou a parede. E aí a gente tem um parênteses aqui, né, que não é muito tempo, mas um spoiler aí do que é o corpo glorificado, né? O corpo glorificado de Jesus, ele atravessa paredes, mas ao mesmo tempo, ele é reconhecido, porque ele tem os sinais, ele vê, ele tem a aparência. E é claro que o corpo de Jesus aqui não estava glorificado como a gente vai encontrar ele no céu, porque ele ainda não tinha subido e a glorificação não estava completa ali, mas a gente tem um spoiler aí de como que vai ser o nosso corpo glorificado. As paredes não vão ser parâmetro para medir se a gente pode ou não ir de local para local. Mas, enfim, Jesus vem, Jesus atravessa a parede, os discípulos se assustam, mas Jesus vem ao encontro deles. Por vontade dele, por espontaneidade dele, ele vem para os discípulos e se apresenta. E fala, em outras palavras, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu estou aqui. Vocês não precisam ter medo. Eu morri na cruz, mas eu venci a morte. E eu tenho poder sobre todas as coisas. E eu vou estar com vocês todos os dias. Não importa o medo que você tenha. Não importa o medo que você esteja passando. Eu vou estar com vocês. Eu estou aqui para o que der e vier. É isso que Jesus faz ali com os discípulos. Ele atravessa as paredes, ele derruba as muralhas, ele derruba aquilo que impede que os discípulos saiam. Ele mostra que nada pode parar a ação de Jesus diante dos discípulos. Nenhum medo, nenhum tipo de perigo, nada pode impedir Jesus
de ter esse contato direto com a gente. A gente só precisa estar sensível a isso. A gente precisa entender que por mais que a gente tenha medo, por mais que a gente esteja trancado, Jesus está aqui. E Jesus está disposto a caminhar com a gente. A gente só precisa estar sensível a isso. A gente só precisa entender, a gente precisa crer nisso. O segundo motivo que provavelmente as portas estavam trancadas ali e que faziam os discípulos estarem trancadas é a ausência de Jesus. Durante os últimos 3 anos ali, pelo menos 3 anos, né? Foram intensos para aqueles discípulos. Eles viviam com Jesus o tempo inteiro. Eles estavam com Jesus o tempo todo ao lado deles. E diante de, quando apareciam as dificuldades, o que acontecia? Eles olhavam para Jesus. Quando acabava a comida, Jesus, acabou a comida. Jesus multiplicava o pão e o peixe. Quando acabava o vinho, Jesus, acabou o vinho. Jesus multiplicava o vinho. Quando alguém estava doente, Jesus curava. Quando alguém morria, se fosse da vontade de Jesus, como foi com Lázaro, Jesus ressuscitava. Só que agora Jesus não estava mais. Jesus não estava mais ali com eles. O que eles iam fazer quando as dificuldades aparecessem na frente deles? Quem ia multiplicar a comida? Quem ia ressuscitar uma pessoa que precisasse? Quem que ia curar a pessoa que precisasse de um milagre na saúde física? Jesus não estava mais ali. A nossa vida sem Jesus é uma vida vazia. É uma vida que a gente não tem esperança de quem pode realizar essas coisas na nossa vida. Assim como os discípulos estavam ali sem esperança. Porque o mestre deles havia morrido numa cruz. E para eles, agora eles não tinham mais como realizar os atos grandiosos que eles realizavam antes, através de Jesus. Mas não. Jesus aparece ali. Jesus aparece para eles e fala para eles: a paz esteja com vocês. De novo, eu estou aqui. Eu estou aqui, vocês não estão sem mim, vocês não precisam viver sem mim. Eu estarei com você o tempo inteiro. Os milagres que eu realizei, eu posso continuar realizando, porque vocês têm um acesso direto a mim agora. Vocês estarão comigo o tempo inteiro dentro de vocês. Em outras palavras, é tudo isso que Jesus estava falando quando ele aparece e fala para os discípulos: a paz esteja com vocês. Os discípulos estavam desesperados. E Jesus diz: a paz. E sabe qual que é a paz? A paz de Deus, que excede todo entendimento. Às vezes a gente está acostumado a cumprimentar irmãos na igreja com a paz do Senhor, e a gente não sabe o real significado disso. Quando Jesus fala, a paz esteja convosco, é tudo isso ele está querendo dizer para os discípulos. A paz vai estar com vocês o tempo inteiro. Eu estarei com vocês o tempo inteiro. Eu não estou ausente, eu não deixei vocês e eu nunca vou deixar. Só que a gente precisa entender se a gente está vivendo com Jesus ou não. Muitas vezes, para a gente que já é cristão, e agora eu falo para você que já é cristão, muitas vezes a gente esquece que a gente está vivendo com Jesus. Muitas vezes a gente deixa Jesus de lado. Muitas vezes a gente tranca a porta de Jesus para fora do nosso quarto. E temos atitudes como se a gente estivesse sem Jesus do nosso lado. E a gente que acha que se a gente ficar escondido, ou se a gente pecar sem ninguém ver, ou se a gente fizer uma coisa errada no trabalho, ou na nossa família, ou em qualquer lugar que seja, Jesus não vai estar vendo. Não, Jesus está com a gente o tempo inteiro. No tempo que a gente precisa de ajuda, mas também no tempo que a gente tem que honrá-lo. E não pecar. Jesus está com a gente o tempo todo. E por isso que a nossa vida tem que ser uma vida de entrega inteira, submissa completamente a Jesus. Em todas as áreas da nossa vida. Porque não adianta a gente achar que Jesus está com a gente na hora que a gente precisa de alguma coisa, e na hora que está tudo bem, a gente vive como se ele não tivesse. Aí, hipocrisia da nossa parte. A gente precisa realmente entender que Jesus está com a gente o tempo inteiro. Ele está com a gente aqui na igreja. E ele está com a gente na nossa casa. Ele está com a gente no nosso trabalho. Ele está com a gente no trânsito. Ele está com a gente em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida. Ele está com a gente.
E para você que ainda não tem certeza de que está junto com Jesus, aí precisa ficar a reflexão. Você precisa saber se você sente esse vazio na sua vida, uma vida sem esperança, uma vida em que você acredita que não tem nada, nem ninguém que possa te ajudar da situação que você está saindo. Se você está passando por essa situação, Jesus está falando para você, eu estou aqui. Você precisa sentir. Não sentir a presença de Jesus, você precisa estar sensível, é isso que eu estou querendo dizer. Você precisa estar sensível e reconhecer isso. Ele como seu Salvador. É isso que você precisa fazer. Porque Jesus não vai invadir, como o pastor Neto sempre fala. Ele não vai invadir e tomar conta da sua vida sem a sua permissão. Sem você ser submisso a Ele, sem você reconhecer que Ele é seu Senhor e seu Salvador. Então você precisa reconhecer. Você precisa aceitar o governo de Deus, o governo de Jesus sobre a sua vida. O terceiro motivo, que provavelmente as portas estavam trancadas, a falta de propósito. Os discípulos haviam caminhado com Jesus, haviam caminhado por Jesus todo aquele tempo, e agora, qual o propósito que eles tinham para a vida deles? Se tudo aquilo que eles esperavam que iria acontecer, não aconteceu. A esperança de salvação terrena que eles tinham e que eles viviam, igual a gente falou ontem no culto dos jovens, quando eles veem Jesus ressuscitando Lázaro, Jesus entrando como um rei em Jerusalém em cima do jumentinho, falando que chegou a hora dele, na cabeça dos discípulos, eles estavam achando, é agora que a gente toma Jerusalém. É agora que a gente vai tomar Jerusalém, que Israel vai se estabelecer como uma grande nação. Ou seja, o propósito terreno de Israel e dos discípulos havia ido por água abaixo. Por água abaixo. Se eles tivessem entendido o propósito espiritual, que é uma coisa que eles não tinham entendido completamente ainda, eles também estariam achando que tinha ido por água abaixo, porque Jesus tinha morrido. Jesus tinha sido crucificado. O rei, o Salvador, o Messias, havia acabado de ser morto numa cruz. O que a gente vai fazer da nossa vida? Era a pergunta que mais ocorria naquela sala. Eles olhavam um para a cara do outro, e agora? O que a gente faz? Eu vou voltar a pescar. Eu tinha largado a minha pesca para ser pescador de homens, mas quem me chamou para ser pescador de homens tinha morrido, acabou de morrer. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou voltar a ser pescador de peixe. Eles não tinham mais propósito de vida. Eles não tinham mais o que fazer. Eles precisavam recomeçar do zero. Recomeçar é sempre do zero, mas eles precisavam recomeçar. E aí, Jesus chega, Jesus aparece. E a segunda coisa que Jesus faz, depois de trazer a paz para eles, é estabelecer um propósito para a vida deles. Jesus vai falar, no versículo 21, e Jesus lhe disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus aparece e Jesus estabelece propósito para a vida dos discípulos. Você pode estar se sentindo como uma vida sem propósito. Você pode estar se sentindo que o que eu faço da minha vida? A minha vida não faz sentido. Eu estou correndo para lá e para cá e não saio do mesmo lugar. No meu trabalho, eu estou lá faz 10 anos e não tenho uma promoção e não evoluo. Na minha família, as coisas rodam e parece que não evoluem, continuam as mesmas brigas, continuam as mesmas coisas. Na igreja, eu continuo da mesma forma, não assumo um ministério, não me envolvo mais do que eu deveria me envolver. E você pode estar passando por uma vida sem propósito. Só que Jesus, assim como ele ali apareceu e estabeleceu propósito para os discípulos, esse propósito que ele estabeleceu para os discípulos é o mesmo propósito que serve para mim e para você. É o propósito que tem que ser o carro-chefe dos nossos propósitos. É o nosso propósito primeiro. Ou seja, nós como cristãos não temos uma vida sem propósito. Porque assim como o Pai enviou Jesus, Ele enviou a gente. E a gente tem um propósito. Que é glorificar o nome de Deus aqui na terra onde eu estou. Esse é o meu propósito.
Então a vida do cristão, ela nunca vai ser uma vida sem propósito. A vida do cristão, ela vai sempre ser uma vida norteada por um propósito, que é glorificar a Deus. E através desse propósito, você vai fazer um monte de outras coisas na sua vida. Mas o propósito inicial tem que ser a glória de Deus. Tem que ser enviado por Deus. Jesus aparece para os discípulos, Jesus destranca as portas e fala: vão. Eu estou vivo, eu estou com vocês. Agora vão e espalhem. O propósito que vocês achavam que era que eu ia destruir Roma, que eu ia virar um grande imperador, isso não vai acontecer. O propósito que eu trouxe para vocês é esse, de que eu venci a morte. E eu estou vivo. E agora vocês vão sair por aí e vão espalhar isso para todo mundo. Porque a minha glória não é na terra, a minha glória é no céu. E vai chegar o tempo que isso vai se manifestar. E esse tempo não é agora. É isso que Jesus passa para os discípulos. É isso que Jesus está falando para os discípulos. A gente precisa entender que esse propósito tem que nortear a nossa vida. Quando a gente entender e reconhecer isso, não vai ter uma manhã que a gente vai levantar da nossa cama e não vai saber por que a gente levantou. A gente vai levantar todas as manhãs e vai saber, mesmo que o meu emprego esteja ruim, eu estou ali porque eu tenho um propósito, que é glorificar o nome de Deus. Mesmo que as contas não estão dando para pagar, eu vou trabalhar, porque o meu propósito é glorificar o nome de Deus. Mesmo que a minha família esteja um caos, eu estou nela, eu tenho o meu pai, eu tenho os meus filhos, eu tenho os meus irmãos, porque é propósito de Deus na minha vida. E ali eu preciso glorificar o nome dele. Não vai ter uma manhã que a gente vai ficar trancado no nosso quarto. A gente vai ficar trancado nos nossos medos, sem saber que a gente tem um propósito para cumprir. A gente precisa viver isso. A gente precisa reconhecer isso como propósito. Enquanto a gente não reconhecer isso, a gente vai ficar trancado. A gente não vai querer sair de casa. O último motivo que provavelmente os discípulos estavam trancados, as portas estavam trancadas pela falta de poder. Eu sempre falo que eu gosto da Bíblia por causa disso, porque ela é completa. Ela fala o que você tem que fazer e te explica como você tem que fazer. O passo a passo. Tá, Jesus tinha acabado de dar um propósito para os discípulos, mas ele não estava mais junto com eles fisicamente. E aí, como eles iam cumprir tudo isso? Como que eles iam ter poder para cumprir todas essas coisas? Agora Jesus não estava mais com ele, e as maravilhas que eles ressuscitavam eram todas através de Jesus. E Jesus não estava mais ali. Mas aí Jesus mostra, eu estou te dando um propósito. E esse propósito, para ser cumprido, ele tem uma maneira. E eu estou te dando a maneira também. Que é no versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Esse é o poder que os discípulos receberam. O Espírito Santo. Esse é o poder que eu e você temos para poder destrancar os nossos quartos e as nossas portas. O Espírito Santo. A gente tem o poder em nós. Nós temos o poder em nós. Só que não adianta a gente achar que esse poder vai resolver tudo aquilo que a gente entende como plano para a nossa vida, como o nosso plano. Não, a gente precisa entender que esse poder vai sempre nos direcionar para aquilo que glorifique a Deus. E através da glória de Deus nas nossas vidas, eu vou conseguir aquilo que for da vontade dele para a minha vida. A gente tem a forma. A gente sabe como. A gente só precisa aceitar e sair. E ir. É claro que aqui não aconteceu ainda o que acontece lá em Atos 2, que é como que as pessoas falam, o batismo, né, do Espírito Santo que desce ali, né, não estou falando que ali que as pessoas recebem o Espírito Santo e que ele não existia, não é nada disso, não é a parte teológica que eu estou falando. Mas o que eu estou querendo dizer é que ali Jesus, ele dá vamos colocar nas nossas palavras que ele dá um pouquinho do Espírito Santo para os discípulos. Para quê?
como forma de encorajamento. Eles precisavam daquilo para sair. Senão eles não iam sair. Então Jesus, ele sopra ali o Espírito Santo, ele asperge um pouquinho do Espírito Santo, igual está nos livros aí, para que os discípulos se encorajem para sair daquele local que eles estavam trancados. E às vezes a gente precisa disso. Não da aspersão do Espírito Santo, porque a gente já tem o Espírito Santo dentro de nós a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas a gente precisa lembrar que a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Às vezes a gente esquece. E a gente se sente incapaz de enfrentar os nossos problemas. Você precisa lembrar que o Espírito Santo está dentro de você. E através do Espírito Santo você pode enfrentar os seus medos, as suas angústias, os seus temores. E você pode destrancar a porta do seu quarto, a porta da sua casa e enfrentar aquilo que de ruim esse mundo nos oferece. A gente não está sozinho. A gente está com Jesus, através do Espírito Santo, dentro de nós. E por fim, eu queria deixar o exemplo de Tomé para vocês, que é do versículo 24 até o versículo 31. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então outros discípulos disseram a Tomé: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei." Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, de novo, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." E logo disse a Tomé: "Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente." Ao que Tomé lhe respondeu: "Senhor meu e Deus meu." Jesus lhe disse: "Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram." Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes também foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Queria terminar com a imagem de Tomé para vocês. Por que Tomé não estava presente na primeira reunião? É o primeiro questionamento que a gente tem que fazer. Por que estavam todos os outros discípulos e Tomé não estava? Provavelmente porque ele estava com mais medo do que todos os outros. Provavelmente porque ele estava com mais raiva do que todos os outros. Provavelmente porque ele estava pensando: eu perdi tempo. E agora Jesus morreu. As coisas não acontecem na minha vida. E não vão acontecer da forma que eu quero. E não aconteceriam da forma que Tomé queria. E ele se rebelou. E ele falou: eu não quero mais estar junto com esse povo. Eu perdi tempo. Eu não quero mais viver uma vida cristã. Por quê? Porque as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Então eu não quero. Eu me rebelei contra Jesus. Eu me rebelei porque as coisas não aconteceram da forma que eu esperava. Mas quem disse que as coisas têm que acontecer da forma que a gente esperava? Isso não é ser crente. Isso não é ser submisso. Isso é querer ser superior a Jesus. E é o que Tomé queria aqui. Quando os discípulos falam para Tomé que Jesus tinha aparecido, Tomé fala: eu só vou acreditar se eu tocar. Eu só vou acreditar se eu colocar a mão do lado e ver as marcas dos pregos. Ou seja, Tomé está falando: se Jesus não fizer isso por mim, eu não creio nele. É isso que Tomé está falando. Se Jesus não resolver e não responder aquilo que eu quero, da forma que eu quero, Jesus não é Deus. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente acha que porque as respostas das nossas orações não vieram da forma que eu quis e que você quis, Jesus não é Deus? É isso que Tomé fez. Só que aí Jesus, no seu infinito amor, que é só essa a resposta, no seu infinito amor, ele resolve aparecer para Tomé. Porque ele não precisava, muito menos com um questionamento desse. Jesus precisava ter aparecido para Tomé? Não. Jesus precisava, quer dizer, isso é um padrão que Jesus vai fazer com todos? Não. Isso foi uma coisa específica que aconteceu.
Se você ficar colocando Jesus à prova, se você ficar colocando Deus à prova, não é uma ação padrão de Jesus fazer o que ele fez com Tomé. Você pode colocar Jesus à prova, duvidar, não ter fé e ficar por isso. Aí que é a preocupação. Se a gente achar que vai virar costume, acontecer o que aconteceu com Tomé. Não é costume. Não é costume. Jesus pode estar falando com você hoje, aqui. Jesus pode ter falado com você outros dias. Jesus pode ter falado com você através da palavra, através de outras pessoas, através da sua família, através de testemunhos. Se você ficar negando o tempo inteiro a presença de Jesus do seu lado e não reconhecer Ele como seu infinito, superior e salvador, Senhor e Salvador, pode ser que não apareça. A gente precisa tomar a atitude de reconhecer o quê? Como Tomé fez. Senhor meu e Deus meu. E é assim que ele termina. Senhor meu e Deus meu. De uma pessoa que estava se achando superior a Jesus, colocando condições para crer em Jesus, quando Jesus aparece para ele, ele reconhece que ele é submisso. E sua vida inteira é submissa a Jesus. E ele fala, Senhor meu e Deus meu. A gente precisa falar para Jesus, a gente precisa reconhecer Jesus como Senhor das nossas vidas, como Salvador das nossas vidas, como Rei das nossas vidas. A consequência da aparição de Jesus para Tomé foi muito boa, ele reconheceu. Mas a gente, não, como o próprio Jesus diz, você creu porque me viu? Bem-aventurado são os que não viram e creram. A gente não precisa esperar isso para reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Jesus está aqui, do nosso lado, o tempo inteiro, pronto para caminhar com a gente, pronto para abrir as portas que nos trancam. A gente só precisa aceitar, confiar, ter fé, que a gente pode andar do lado dele e cumprir o nosso propósito aqui na terra. Amém? Senhor, te agradeço mais uma vez por essa oportunidade e te agradeço porque o Senhor é tão vivo e presente nas nossas vidas, Senhor. Te agradeço porque no teu infinito amor o Senhor aparece para nós. O Senhor nos ajuda a atravessar as barreiras que nos dificultam. O Senhor nos ajuda a atravessar os nossos medos, a atravessar aquilo que a gente se acha e se sente incapaz. Te peço a tua força através do teu Espírito, Senhor, que cada pessoa aqui que se sinta incapaz, que se sinta trancada, que se sinta paralisada e com medo, o Senhor pegue pela mão, Senhor, e mostre que o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus de poder e através do Espírito Santo nós podemos ter acesso a esse poder para cumprir o teu propósito, Senhor. Esteja restabelecendo essas vidas, esteja restaurando, dando forças para essas pessoas que estão nessa situação, Senhor. Que as suas vidas sejam renovadas, Senhor. Que as suas vidas sejam realmente recomeçadas de forma de que elas creiam que elas podem cumprir o propósito delas nessa vida, nessa terra, Senhor, que é glorificar o teu nome. Independente das consequências, independente das dificuldades, Senhor. Que a gente possa ter força para estar onde a gente está, sabendo que é o teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Complete esta palavra no coração de cada um, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.